Bom dia! Eu... Vai ser muito interessante esse vídeo aqui porque eu já falei sobre bonecas, eu já falei sobre medo, eu já falei sobre desrespeito, eu já falei sobre abusos em alguns vídeos do canal. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre proteção. E sobre como a proteção, às vezes, por exemplo, falar sobre como proteção, às vezes, é basicamente uma herança muito forte do machismo. E eu vou desenvolver isso. Por exemplo, a primeira relação que a gente tem, que a gente quer fazer mímica dessa relação, idealmente falando, acho que a primeira relação que a gente vê, que entre aspas dá certo, é a relação dos nossos pais, em tese. Porque, por exemplo, no meu caso, eu lembro só do rosto do meu pai por fotos. A primeira relação que a gente vê, entre aspas, funcionando é a relação dos pais, e homens tentam imitar inconscientemente algumas atitudes dos pais. E mulheres tentam imitar algumas atitudes das mães nas relações posteriores. E, por exemplo, há duas gerações. Na geração dos meus avós, por exemplo, a minha avó ficou em casa, teve que cuidar dos filhos. E em algum momento, por exemplo, ela sentiu que a liberdade dela foi tirada dela. Claro que bom, é uma coisa super machista, é uma coisa daquela época lá que era extremamente machista, porque existia um pensamento de que as mulheres tinham que trabalhar em casa, as mulheres tinham que limpar a casa, cuidar da casa, e isso é um pensamento muito enraizado naquela época. Hoje em dia está bem mais diluído esse pensamento. As mulheres têm muito mais independência para poder trabalhar, para poder desenvolver elas mesmas e se sentirem cada vez mais seguras pelas próprias atitudes. Diferente de se sentir seguras, por exemplo, por uma proteção de um homem que tem vontade, por exemplo, de. É uma coisa mais inconsciente isso, mas sente uma necessidade de proteger alguma pessoa. Isso acontece em amizades, isso acontece em relacionamentos românticos, isso acontece numa relação de pai e filha, por exemplo, uma relação de mãe e filho. Esse sentimento de proteção, de querer que. De ter muito medo, às vezes é muito medo no fundo, de perder essa pessoa. Às vezes a proteção é isso. Muito medo de perder uma pessoa. Ao invés de aceitar como uma pessoa é e querer, por ver como uma pessoa é, dialogar com essa pessoa do jeito que essa pessoa é enfim, na verdade tem. Estava falando sobre proteção. O que eu queria dizer, por exemplo, sobre dialogar com o que essa pessoa é porque, na minha cabeça, quando eu falo de proteção, eu lembro instantaneamente de machismo, eu lembro instantaneamente de atitudes masculinas que cerceiam muitas liberdades femininas. E quando eu penso nessas coisas, eu penso, por exemplo, em alguns temas que eu já falei aqui sobre bonecas, sobre desrespeitos, sobre abusos e sobre, por exemplo, tem algumas frases que falam um pouco com um sentimento de às vezes sentir vontade de ter uma pessoa que salve a própria pessoa que está se sentindo mal. Às vezes ter vontade de que exista uma pessoa salvadora externa, que exista uma pessoa que sempre esteja lá para ajudar, que sempre esteja lá para motivar. E isso, por exemplo, esse sentimento, eu já tive muito mais forte na minha vida. Principalmente na época que eu ficava na minha cama, na época que eu ficava comendo pouquíssimo,
Na época que eu bebia bastante álcool, eu queria que alguém me salvasse, olhando pouco pra mim, enquanto eu olhava pouco pra... Eu queria que alguém me salvasse, enquanto eu olhava pouco pra mim e notava pouquíssimas minhas qualidades, mesmo que eu fazia várias músicas, que eu tratava as pessoas bem, que eu saía, conversava com as pessoas sobre problemas amorosos, sobre problemas de amizade que as pessoas tinham, as pessoas amigas minhas da época. E eu ficava esperando alguém pra me salvar, alguém pra me ajudar, alguém pra me dar a mão. E quando as pessoas, por exemplo, me davam a mão, eu me sentia com muito receio de, por exemplo, eu já falei sobre traições aqui, eu me sentia com muito receio de entregar minha mão de novo pra uma pessoa e essa pessoa brincar, sei lá, com o fato de que eu tô entregando a minha mão de novo pra uma pessoa, de que eu tô aceitando ser salvo às vezes, de que eu tô aceitando ser ajudado. E naqueles momentos do passado eu preferia, mesmo querendo ser salvado, mesmo querendo ser salvo, eu preferia ficar no meu cantinho de confusão. Preferia ficar no meu cantinho de medo, de sofrimento solitário, porque às vezes eu sentia mesmo que eu era muito problemático pra ficar andando com algumas certas pessoas que eram minhas amigas, que eu gostava da companhia, etc. E eu achava que em diversos momentos eu era assim um problema. E isso começou a, esse sentimento sobre mim mesmo, esse sentimento que eu tinha sobre mim mesmo, começou a se desenvolver, começou a mudar, começou a melhorar. Quando eu comecei a olhar para as minhas qualidades, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a me sentir útil para mim mesmo, para minha família, para a sociedade, trabalhando. E comecei a me testar mais, fazer aulas no Duolingo todos os dias, ler, voltar a ler, que é uma coisa que eu adorava, fazer umas músicas de novo, passar um tempo mais sozinho, com a cabeça no lugar, organizado, querendo mesmo me melhorar. E sobre essa coisa de proteção, por exemplo, que eu estava falando aqui desde o começo do vídeo, sobre essa coisa de proteção, tem muito a ver com traumas, só que o jeito que o machismo está estruturado é como se fosse uma resposta para esses traumas que foram o próprio machismo que causou. Por exemplo, uma vontade de uma pessoa sempre ser salva por alguém, ou precisar ser cuidada, ou precisar de a todo momento atenção. Ou de sempre achar que, ou de na maioria das vezes achar que precisa de atenção, que precisa de reconhecimento, essas coisas. Eu, por exemplo, já me senti assim demais. E isso me limitou bastante. Foi muito complexo para mim, para eu começar a me olhar no espelho e me desenvolver e separar melhor umas coisas dentro da minha cabeça e conseguir enxergar com mais clareza o que eu precisava enxergar dentro de mim para conseguir ser uma pessoa mais tranquila, para conseguir lidar muito melhor com os problemas que eu tenho sóbrio, para conseguir lidar muito melhor com os problemas que eu tenho comigo mesmo, que é a coisa mais necessária que a gente tem que fazer, é lidar com os nossos problemas com nós mesmos. Porque é assim que a gente consegue ficar mais forte, assim que a gente consegue desenvolver a maturidade que a gente tem, desenvolver as nossas potências. É muito necessário se olhar no espelho. Muito obrigado.